áreas. Bom, Dani, já está na mão do prefeito o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores que altera a fonte de financiamento para a construção de ciclovias em Porto Alegre. A proposta acaba com um percentual mínimo de 20% do valor arrecadado com multas, que hoje já é destinado para essa finalidade. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a integrante da Associação Mobicidade, Tássia Furtado. Bem-vinda, tudo bem, Tássia? Tudo bem. Também está conosco o gerente de projetos da IPTC, Antônio Vinha. Boa tarde, seja bem-vindo também. Obrigado, satisfação estar aqui com vocês. Antônio, para a gente começar, o que a lei prevê hoje? A lei foi modificada, ela continua reservando 20%, só mudou o processo, mas ainda continua reservando os 20% equivalente às multas de Porto Alegre. Tá, e esse 20% é para quê? Para quem está em casa, explicar melhor. E ela é para educação de trânsito, para o que certo. mais, né? Teve uma modificação que tirou da responsabilidade das multas, até para... porque esse dinheiro das multas ele vai para um caixa único da prefeitura. Então, a rigor, quem tem a chave do cofre é o prefeito, é o secretário ali da Fazenda. Esse processo é necessário até para responsabilizar quem pode liberar ou não os recursos. Mas continuam valendo o que já estava presente, a equivalência a 20%, ou seja, referente a 20% do valor das multas da cidade, que hoje gira em torno de 30 milhões, que vai para, enfim, um valor referência. 20% desses 20 milhões são disponibilizados para aplicação nas ciclovias, seja divulgando, seja fazendo planos de educação, ou seja, construindo a estrutura cicloviária. Ou seja, esse novo projeto, ele garante, então, um valor mínimo. Ele garante o mesmo valor, só que ele muda a responsabilidade. Quem não é mais o secretário da IPTC, que não tinha a chave do cofre, sendo bem direto, e passa essa responsabilidade para o prefeito. Tássia, agora explica para a gente como funciona esse projeto que tu participa. O Mobicidade. Então, Para a gente entrar a fundo na discussão aqui. Então, a Mobicidade é uma associação que surgiu através de ciclistas, né, pessoas que utilizam a bicicleta, na verdade, diariamente no trânsito e sofrem essa influência, né, de ter ou não ciclovia, de ter ou não educação no trânsito. Nós nos reunimos virtualmente e presencialmente. Ela é aberta a todos, não necessariamente você tem que estar pedalando, mas sim pensando na mobilidade urbana da cidade. Eu só quero perguntar antes se a Tássia gosta de bicicleta desde pequenininha, Tássia? Eu brinco que eu nunca parei de pedalar, porque eu, na verdade, morei um tempo no cassino e lá é tudo muito perto para se ir de carro e muito longe para se ir a pé. Então a gente fazia tudo de bicicleta. Porque a Tássia tem uma tatuagem, o pessoal que está em casa não consegue ver, mas ela tem uma tatuagem no tornozelo de uma bicicleta, né? Sim, a bicicleta do Iberê Camargo. Do Iberê Camargo. Agora, Tássia, hoje vocês fizeram uma manifestação ali em frente à prefeitura, né? Justamente contrária a esse novo projeto, né? O que vocês pensam em relação a isso, então? Na verdade, foi feita ontem de manhã a manifestação, porque esses 20%, eles deviam vir somente das multas do trânsito. Isso era o que previa antigamente. Agora, ela diz que ela prevê de recursos compensatórios, né? Então, a gente precisa que tenha obras envolvendo o trânsito para se ter esse recurso. E ele prevê um fundo também. Só que ele não tá sendo aplicado. Então é isso que a Mobicidade, junto com a CPA, está solicitando. Tanto que se continua os 20% só com a multa e não os 20% com multa mais, porque acaba diluindo esse valor. Agora, a gente percebe que tem aumentado o número de ciclovias, né? Até o final do ano, a estimativa era de que fossem 50 quilômetros, né? Mas essa meta não vai ser alcançada, é isso? Olha, certamente ela não vai ser alcançada. A gente foi totalmente mobilizado esse ano, até não era o previsto, em função da Copa do Mundo. Não por acaso o resultado foi bom para a cidade, foi bom para o Estado. Então a gente atrasou sim, essa meta certamente ela foi modificada para menos, mas só deixa eu voltar nessa questão. Existe sim a equivalência do 20%, equivalente a 20% do valor das multas. A questão das obras, que se fala, das contrapartidas, continuam existindo. O que se quer fazer um pouquinho mais de justiça nos recursos, por exemplo, recursos oriundos do PAC, da mobilidade,
alguns deles beneficiaram ciclovias. Esses recursos são recursos, de alguma maneira, a prefeitura tem que dar uma contrapartida, ou seja, envolve um dinheiro vindo da prefeitura que não era catalogado como um dinheiro referente aos 20%, ou seja, era mais uma obra que a prefeitura pagava, de fato pagava, mas que não era computada. Então a gente quer só dar equalizar um pouco melhor, não é só ciclovia que se constrói. A minha equipe, por exemplo, ela é envolvida praticamente só com ciclovia. Adoraria que o recurso inteiro viesse para a ciclovia. Né? Mas isso aqui tem que ser um pouquinho mais distribuído, um pouco mais, com mais justiça. Continua os 20% referente às multas e continuam obras referentes às contrapartidas dos grandes empreendimentos. Seja em algum alargamento de alguma via, como mitigação do trânsito, se for o caso, e ali estiver previsto, estiver gravado o plano cicloviário, seja como contrapartida em relação às vagas de estacionamento, que a cada 100 vagas, esses grandes empreendimentos devem construir 200 metros de ciclovias. A mobilidade urbana hoje, o planejamento da prefeitura prevê como prioridade o quê? As ciclovias, elas entram como prioridade nesse plano? As ciclovias, não é que seja prioridade na mobilidade, ela está presente, hoje ela está presente, ponto. Primeiro passo, ela conquistou um espaço dentro da pauta da prefeitura. A prioridade continua sendo o transporte coletivo, até pelo número de gente que transporta, e isso é uma prioridade nacional, imagino que de grandes cidades do mundo também. A prioridade é o transporte coletivo. O importante, a conquista foi hoje, a questão do modal cicloviário está presente. Já não é mais alguma coisa alienígena lá dentro da área técnica, da área política, ela está presente. Bom, agora, daqui em diante, é conquistar cada vez mais espaço, não necessariamente com mais recursos, mas a gente ainda tem que enfrentar com as comunidades que, na medida que estão recebendo as ciclovias, às vezes muito mais rápido que eles estão preparados para se adaptar, elas se opõem. A gente está vendo o caso de São Paulo, por exemplo, onde tem um pouco mais de velocidade, e eu torço por isso, que bom que tem essa velocidade, mas a gente também sabe, pela experiência, que as comunidades elas vão reagir a isso. Então, como assim? A gente vai, da noite para o dia, vai surgir uma ciclovia ali e as pessoas que se resolvem com seus carros? Claro que dentro do discurso é fácil dizer assim, não, mas os carros, propriedade privada não tem que ser guardada na rua. Maravilha, eu partilho desse conceito. Só que quando tu vai fazer essa passagem, colocar isso para a população, não é bem assim. A população tem que ter um tempo para se adaptar, tem que ter um ajuste. Eu dou um exemplo, por exemplo, a Santa Cecília, onde a gente vai garantir que a ciclovia vai passar por ali. A gente abre a possibilidade de, junto com uma comissão local lá, tentar ver uma tipologia que minimize o impacto. Mas o que está colocado a ciclovia vai passar pela Santa Cecília. Isso é importante ficar gravado. Os moradores estavam reclamando ali daquela região. Né? Alguns moradores reclamam, outros moradores são favoráveis. É importante colocar isso. Alguns se mobilizaram contra, outros estão se mobilizando e estão nos procurando favoráveis à ideia. Agora, Tássia, atualmente em Porto Alegre a gente tem 25 quilômetros de ciclovias, né? A ideia é de que até o final do ano se chegue a 30, bem abaixo dos 50, que era a meta. Mesmo assim, né, o ciclista, ele tem sentido uma diferença? Está melhor andar em Porto Alegre? Então, sobre a questão dos 20% ainda, vale a pena ressaltar que não é só em ciclovia. Nós que pedalamos diariamente, nós já pedalamos diariamente em todos os lugares da cidade, não necessariamente onde existe a ciclovia. Até que provavelmente em frente à minha casa ou em frente à sua casa não existe a ciclovia e você tem que se deslocar. A ciclovia está existindo em alguns lugares chaves da cidade. Então, a mobilidade, ela preza também o uso dessa verba para a educação no trânsito. E a questão do 20% ela fica bem clara quanto mais multas se tem, mais verba se tem para utilizar em educação no trânsito. A gente vai ter menos valor para ser utilizado, é sinal que todos nós estamos sendo educados e realmente não é necessário. Até se existe a educação, não é necessário nem a ciclovia. Né? Agora, em relação a... Em relação a usar tá a ciclovia, nós temos sérios problemas com a ciclovia. Um dia como hoje, por exemplo, que agora começou a chover, ela se torna um risco bem grande, porque já se falou várias vezes que essa tinta ela é escorregadia. O início e o fim dela, eu utilizo muito a ciclovia da Vasco e a da Terceira Perimetral. E tem alguns momentos na Terceira Perimetral, por exemplo, que você não consegue entrar na ciclovia, porque ela já começa numa curva, ou em alguns momentos que ela invade o espaço da calçada. Então, acabam outros motoristas
querendo jogar o carro para cima de você, porque você não está na ciclovia, mas você não conseguiu entrar na ciclovia porque a ciclovia começou numa curva antes e ela tem os tachões na lateral. Então, tu não consegue utilizá-la. Na primeira perimetral, é isso? Isso. Na primeira. Primeira Agora, perimetral. Antônio, tem algumas melhorias que ainda precisam ser feitas, né? Tem como melhorar essas questões? Certamente. A gente tem um processo aqui que começou no Brasil, a gente tem que assumir isso. É pouco tempo para a gente acumular conhecimento. Bom, a gente tem algumas coisas que a gente já começa a ver que tem que se modificar. Tem correções, sim. A questão hoje, nesse momento que começa a chover e escorrega, mas a gente também tem que lembrar que quando a gente faz carteira, nos lembram lá, olha, em dia de chuva a gente tem que baixar a velocidade. Toda a sinalização é voltada para isso. Até o automóvel tem que baixar a velocidade. Agora, a gente monitorou por muito tempo essa questão da pintura vermelha, da tinta vermelha, é a tinta utilizada em várias cidades, em alguns locais do mundo. Mas eu não nego que daqui a pouco pode escorregar, como outras, como o próprio asfalto pode escorregar. Eu já fiz teste também. Então, mas ok, são coisas menores. Eu acredito que até nem esse é o ponto mais importante. Tem que corrigir algumas coisas, tem que corrigir tecnicamente, tem que evoluir. Sim, estamos nessa busca de acumular conhecimento. Agora, voltando sobre essa proposta, só queria a opinião de vocês. Se essa alteração acontecer, não corre o risco de ficar estagnado esses recursos para o plano cicloviário, para as ciclovias? Olha, ele está garantido em continuarão lei aumentando? o equivalente, ele continua o equivalente aos 20%. Então, eu vejo que é muito mais uma administração disso, concordo com a Tássia em relação à educação. Não concordo que com muita educação se possa tirar a estrutura, a gente viu isso, o próprio caso da Holanda e Amsterdã, que eles tinham a cultura da bicicleta, mas tiveram que botar a estrutura cicloviária porque existia muita morte. Eles tinham 4 mil mortes e passaram para 25 mortes em todo o país. Então, os números mostram que colocando a estrutura baixa o número de acidentes e de mortes. Ok, mas tem que investir muito em educação ainda. A chave para diminuir o acidente, para proteger o ciclista, para a gente conseguir andar mais seguro, certamente passa pela questão da educação. A educação em tudo, né? Agora, Tássia, as ciclovias, elas trouxeram mais adeptos às bicicletas? Vocês percebem isso? Então, nós não pensamos em retirar as ciclovias exatamente por isso. Como eu disse, quem anda de bicicleta já anda de bicicleta. A ciclovia traz a segurança para quem não anda de bicicleta começar a andar de bicicleta. Então, ela é feita para as pessoas que querem começar a utilizar a bicicleta como meio de transporte. E não seria só uma questão das pinturas na ciclovia atual. Tem algumas ciclovias, por exemplo, a da Vasco, onde ela deixa de ser duas e passa a ser uma via só em alguns trechos, porque tem um desvio de uma árvore, ou tem um desvio de alguns bueiros na calçada. As pinturas elas estão sendo feitas e não tem nenhum reparo na rua, então às vezes tem realmente muitos buracos na própria ciclovia. Agora, Antônio, quais ficam prontas aí até o final do ano, então? Bom, a Loureiro agora ela deve estar sendo entregue definitivamente, ela já está mais atrasada do que a gente esperava. A gente deve estar ligando o semáforo ali da João Alfredo, que é um ponto importante. A gente começa, a gente tem a Inês Fagundes lá na Restinga, a gente continua ampliando a rede local da Restinga. É um lugar onde, desde o início, a consultoria apontava como já com muito usuário de ciclista e com muita acidentalidade. Então, a gente continua ampliando lá. Não aparece aqui na região mais central, mas a gente continua colocando trechos, consegue dar um ritmo de aumentando a rede local de lá. Isso é importante. A gente tem conversa com comunidades da Zona Norte, atrasou um pouco, eles discordam da proposta. A gente tem esse atraso na Santa Cecília. A gente espera ainda aumentar ainda esse ano a rede 1, que é a rede, a estrutura que abraça as 40 estações Bikepoa. É importante, é uma ferramenta interessante para começar a dar alternativa para as pessoas utilizarem a bicicleta, em vez de utilizar o automóvel em pequenos percursos. Sim. A gente quer ainda em direção a Érico Veríssimo e José de Alencar. Vai ser uma gritaria provavelmente, mas isso já está gravado, é muito interessante colocar para lá. A gente tem um pequeno percurso da Lopo Gonçalves, que é uma proposta nova, sem tirar estacionamento, a gente faz, é uma via local, a gente já fez as contagens, é uma via que eu utilizo, assim, hoje ela é na contramão, mas ela tem espaço para sinalizar o ciclista indo
na contramão, mas a partir dali estando na mão correta e fazendo com que o ciclista que venha da José do Patrocínio em direção a João Pessoa, por exemplo, ele siga no fluxo normal. É uma via local, é uma proposta, é uma alternativa nova que a gente não tem na cidade, a gente ainda vai abrir discussão com a comunidade. Enfim, são pequenas ações, a gente tem a ligação da José do Patrocínio com a Ipiranga pela Érico, ali na frente do Tesourinha. É uma obra que também atrasou de contrapartida, mas espero que ainda comece esse ano, ainda tenho esperança que comece em novembro agora e consiga até o final do ano, se não finalizar, quase finalizar. É um pequeno trecho de 500 metros, mas que começa a conectar. Então a gente começa a ter o que é importante, o que com justa razão os ciclistas criticavam, uma ciclovia onde não liga nada com coisa nenhuma. Como é que a gente vai medir isso para a atração de novos ciclistas? Um ciclista novo, inexperiente, ele tem que entrar numa via com a estrutura e poder chegar no seu local, ou mais próximo possível do seu local, com a estrutura. A gente começa a ter esses pequenos trechos de 500 metros que são muito importantes, que ligam uma com a outra. Uma com a outra. Me diz uma coisa, quais são os bairros que são prioridade hoje para receber ciclovias? Não, a cidade inteira. O que a gente está vendo a gente tem essa rede 1 que abraça as 40 estações, que liga o Bonfim, o centro, a Cidade Baixa, o Menino Deus. Agora, tem locais que não dá, né? Morro Santa Teresa, esses locais de morro aí não, eu acho que ia né? até dar no futuro, tá? Porque está chegando ali na frente a bicicleta elétrica, daqui a pouco tira esse pênalti da subida, mas é para frente. Quem sabe a gente faz primeiro no plano. Tem o Maitá, a gente tem uma discussão bacana com a comunidade lá. O Maitá, tu vai lá de noite, é impressionante, as pessoas estão na rua, estão andando de bicicleta, tem movimento de bicicleta lá. A gente pode ocupar aquilo, ligar o Maitá ao centro da cidade. Já tem a ciclovia prevista para lá, mas ela atrasou em função de... não sei se foi recurso ou questão da própria arqueologia que atrasou essa obra. Agora, Tássia, na tua opinião, aonde que precisa mais, então, né? Onde que ainda tem que ter ali? Então, eu brinco muito quando a gente fala de ciclovia, que é uma questão de arrumar o quarto, sabe? Não adianta você começar a arrumar a primeira gaveta e arrumar depois o travesseiro e depois você tem que arrumar toda a sua cama, você tem que arrumar todo o travesseiro para ter tudo pronto. Então, não adianta eu ter 500 metros na José do Patrocínio, ter 500 metros na Vasco, ter 500 metros na Terceira Perimetral, se chega na hora que eu realmente preciso da ciclovia, que é, por exemplo, quando eu estou atravessando ali o início da José do Patrocínio para pegar as ciclovias na própria José do Patrocínio ou na Perimetral, não se tem sinalização nenhuma. Eu acho que começar por ali é a grande questão. Ou quando você está seguindo pela própria ciclovia e a própria ciclovia se tranca através de tachões. Então, começar por um ponto e seguir reto seria o melhor. A gente vai dar só um tempinho que a gente vai ter a nossa